A sílica é um mineral muito duro encontrado na maior parte das rochas e areias. Para se ter uma ideia, ela constitui em torno de 60% em peso de toda a crosta terrestre, sozinha ou em combinação com outros elementos. Várias matérias-primas contêm sílica em sua composição, como, por exemplo, a areia, o quartzito, feldspato, granito, argila e caulim. O quartzo é a forma mais conhecida da sílica livre cristalizada. Ela é a principal causadora da doença denominada silicose. A mineração é uma atividade potencialmente perigosa porque em quase todas as etapas da produção existe a emissão de poeira contendo sílica. Na construção civil, o perigo maior está nas operações de escavação de túneis e poços e polimento de fachadas. Na indústria de cerâmica, o manuseio de matérias-primas, a preparação de massa, rebarbação, furação, torneamento, esmerilhamento e lixamento são importantes fontes de poeira. Na metalurgia, fundição e siderurgia, as operações mais arriscadas são o corte, montagem e desmontagem de tijolos cerâmicos em fornos, moldagem e desmoldagem em areia, esmerilhamento, lixamento, polimento e jateamento abrasivo com areia. A operação de jateamento abrasivo com areia é a mais perigosa de todas, pois libera grande quantidade de poeira finíssima contendo cristais de sílica. No Rio de Janeiro, no Paraná e em Santa Catarina, o jateamento com areia é proibido. Mesmo assim, alguns trabalhadores continuam exercendo essas atividades, utilizando EPIs inadequados e sem consciência dos riscos que correm. A silicose é uma doença causada pela inalação de poeiras minerais que contêm quantidades de sílica que podem ser variáveis, maiores ou menores. O pulmão reage a essa deposição de poeiras de sílica, causando o acúmulo de tecido fibrótico dentro do pulmão. A silicose é uma doença de cunho eminentemente ocupacional, é uma doença adquirida no ambiente de trabalho e representa um sério risco aos trabalhadores que adquirem a doença pela própria silicose ou pelas complicações que estão envolvidas com a presença de silicose pulmonar. O número de trabalhadores potencialmente expostos à poeira de sílica no Brasil é alto e se concentra na indústria da construção, na mineração e garimpo e em indústrias de transformação. Em 1978, estimou-se entre 25 e 30 mil o número de portadores de silicose no país. A maior parte dos casos diagnosticados é proveniente da mineração subterrânea de ouro. A silicose ela pode se apresentar de três formas. O que nós chamamos de silicose crônica, que é o mais comum, é uma doença que aparece normalmente depois de 20 anos do início da exposição. Existem formas de silicose mais rápidas que costumam se manifestar cerca de 5 a 10 anos depois do início da exposição e, de maneira geral, isso é ligado a exposições mais intensas à poeira de sílica, certo? E o problema da silicose subaguda é que o número de complicações aumenta e o risco delas estarem presentes juntamente com a silicose também aumenta. Existe um terceiro tipo de silicose, que é chamada silicose aguda, que é uma doença diferente. Cada uma tem a sua característica, claro, a forma aguda é muito mais grave, né? Aqui no nosso trabalho a gente tem encontrado casos de silicose aguda em indivíduos extremamente jovens, né? Principalmente naqueles que foram expostos a jato de areia. Esses pacientes, né, desenvolvem o quadro agudo. Por quê? Porque a concentração de sílica no ambiente de trabalho é muito grande. O jato de areia, a gente entende que é muito fácil, né, de mudar essa realidade. Por quê? Porque você vai mudar o abrasivo, né? Na realidade, você não vai mais jatear com areia, mas existem outros abrasivos que em cada atividade vai se adequar e vai conseguir fazer o trabalho que a areia fazia, né? Então você vai mudar o abrasivo. O investimento não é tão alto, né? Então você muda o abrasivo e resolve essa situação. Como a silicose é, em geral, uma doença de desenvolvimento lento e pode progredir mesmo após o fim da exposição, boa parte dos casos só será diagnosticada anos após o trabalhador estar afastado da exposição.
O diagnóstico de silicose ele é feito com 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto é a história ocupacional. Como eu já mencionei anteriormente, a silicose é uma doença de cunho ocupacional, então, de maneira geral, nós precisamos obter uma história de exposição a poeiras num determinado período de trabalho do paciente, aliado a uma radiografia de tórax que mostra alterações sugestivas de silicose. As alterações que sugerem a presença de silicose são pequenos nódulos presentes no tecido pulmonar, que de maneira geral se encontram em todos os campos pulmonares, trazendo um aspecto de como se fosse um salpicado na chapa. É preocupante a silicose no sentido da grande industrialização, a parte extrativa ser muito forte, a falta de proteção nos trabalhadores e principalmente a falta de conhecimento, tanto por parte dos empresários e empregadores, como por parte dos trabalhadores. A silicose é uma doença sem cura, mas lembre-se, ela pode ser perfeitamente evitada. Para isso, basta que sejam adotadas medidas preventivas nos locais de trabalho e que os trabalhadores sejam esclarecidos sobre a exposição à sílica. Nós temos aí 2 pontos de partida. Conscientização do empresário, do empregador e a conscientização do trabalhador. Lamentavelmente, o nosso trabalhador, ele não está consciente ou ele não tem consciência dos riscos que ele corre. Aí ele vai cortar cerâmica, o mármore, o granito, ou até movimentar pedras, onde ele está inalando o pó, e ele não tem o mínimo de conhecimento do que esse pó pode causar, o dano que ele pode causar à sua saúde. Para resolver esse problema, nós temos que ter máquinas e equipamentos que produzam e que já tragam na sua concepção soluções que combatam, por exemplo, a emissão da poeira. Máquinas a úmidos, que são modernas, máquinas já nacionais, e que os fabricantes dessas máquinas também participem dessa reunião tripartite, dessa ação tripartite, não como mero espectadores, mas sim como participantes efetivos. A mudança de matéria-prima é a primeira medida de engenharia a ser adotada para substituir a sílica por um material mais seguro. A eliminação da sílica no processo, às vezes, pode ser realizada. Recomendamos a substituição da areia com sílica livre cristalizada por materiais abrasivos alternativos, como a granalha de aço. A substituição deve ser criteriosa para não se utilizar materiais mais tóxicos. Nas operações de jateamento abrasivo, as medidas de proteção respiratória devem ser severas. A mudança de processo, operação ou equipamento é a segunda medida de engenharia a ser tentada no processo, substituindo operações que expõem o trabalhador à sílica por um equipamento mais seguro. A eliminação de certas operações poeirentas muitas vezes pode ser feita. O sistema de ventilação local exaustora é melhor método de controle da poeira contendo sílica livre cristalizada, pois captura o contaminante no ponto de geração antes que venha se espalhar pelo ambiente e alcançar a zona respiratória dos trabalhadores. O sistema de ventilação local exaustora é composto por captores de exaustão que aspiram a poeira e protegem os pulmões dos trabalhadores, dutos que transportam, ventiladores que movimentam e coletores que filtram a poeira, protegendo o meio ambiente e a comunidade vizinha. O sistema de umidificação é importante no armazenamento, transporte e em algumas operações que podem utilizar água como elemento supressor de poeira. O enclausuramento é o fechamento mecânico de um equipamento por fechamentos ou guardas metálicas ou instalação numa sala fechada. O melhor tipo de enclausuramento apresenta a instalação de um sistema de exaustão. O enclausuramento é recomendado quando necessitamos isolar, segregar ou enclausurar uma operação potencialmente geradora de grandes quantidades de poeira.
Os ambientes de trabalho em que possam haver poeira de sílica deverão ser sinalizados com cartazes. O protetor respiratório somente deve ser utilizado como última forma de proteção, enquanto as medidas coletivas estão sendo implantadas em certas operações de manutenção e limpeza. Em operações que o controle é duvidoso ou ineficiente, também por medida de segurança, deve ser utilizado enquanto não se melhora o controle ambiental coletivo. O uso do protetor deve estar condicionado à implantação do programa de proteção respiratória, recomendado pela Fundacentro. As empresas devem implantar sistemas de controle ambiental para a proteção da saúde dos trabalhadores. A mais importante medida de controle de agentes químicos liberados no ar são os sistemas de ventilação local exaustora, que são compostos por captores, dutos, coletores, ventiladores e chaminé de descarga. Parte mais importante para nós é o captor de exaustão, que deve ser projetado por especialistas, porque ele é a interface de segurança entre a máquina poluente e a zona respiratória do trabalhador. O sistema de ventilação local exaustora tem a vantagem de coletar o contaminante no seu ponto focal de emissão antes que ele venha a contaminar o ambiente de trabalho, minimizando os custos de energia e melhorando a qualidade de vida e as condições de saúde dos trabalhadores. Os filtros, eles garantem também que o meio ambiente e a comunidade vizinha também sejam protegidos. Ou seja, é um melhor sistema para controle da saúde do trabalhador e da saúde da população. Nós gostaríamos de salientar que existem medidas que são razoavelmente simples e que, desde que adotadas, elas por si só já melhoram o ambiente geral do trabalho, que é a questão da limpeza do ambiente. Em ambientes que são gerados aerossóis particulados minerais, existe a deposição de particulados em cima da superfície. Essas superfícies são o solo, bancadas de trabalho, mesas, etc. Quer dizer, a simples limpeza, obviamente uma limpeza úmida com água do ambiente de trabalho, uma melhor disposição do maquinário dentro da fábrica, que nós chamamos de layout, como que o fluxo de trabalho se dá, e certos tipos de cuidado dos próprios trabalhadores, como não se alimentarem dentro do ambiente de trabalho, não descansarem, não permanecerem lá o tempo inteiro, que são medidas razoavelmente simples, que não incorrem praticamente em gastos. Muitas vezes nós temos as medidas coletivas e assim mesmo temos que utilizar os equipamentos de proteção individual em função ainda da concentração no ambiente de trabalho. A medição da quantidade de sílica livre cristalizada indica o grau de contaminação do ambiente e pode indicar se as medidas de controle são eficientes ou não. As medições podem também apresentar um caráter epidemiológico, ajudando os médicos no diagnóstico e na prevenção da silicose. A higiene pessoal é muito importante, principalmente no cuidado com as roupas de trabalho, que podem ser fontes de poeira ao serem sujas. A empresa deve ser responsável pela lavagem das roupas. A empresa deve manter armário duplo para separar as roupas de uso comum dos uniformes. Não é permitido fazer refeições no local de produção. As empresas têm o dever de implementar todas as medidas de controle, bem como a obrigação de informar o trabalhador sobre os riscos e suas respectivas medidas de controle. Essa questão de informação e formação, não só de trabalhadores, mas de equipes de saúde, é um ponto que, mais uma vez, eu repito, é de fundamental importância. Atualmente, existe um programa que está em fase inicial de elaboração, que chama Programa Nacional de Eliminação da Silicose, dentro do país, aqui no Brasil, em consonância com uma proposta da Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional do Trabalho, que se chama Programa Global de Eliminação de Silicose, que visa, em essência, exatamente a prevenção da ocorrência da doença. A silicose provoca prejuízos para o país
para a economia e principalmente para milhares de famílias. Medidas simples e, no entanto, muito eficazes podem impedir o seu avanço. Se essa doença pode ser combatida, por que não começar agora mesmo esse combate? Não faz sentido que ela continue incapacitando e até mesmo matando trabalhadores. Fundacentro, trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha.